Uma difícil jornada levou um leopardo fêmea a alcançar a mais alta posição em seu habitat: a vitória. A verdade é que não só crueldade pode ser vista em uma vida selvagem na selva africana, mas até mesmo a injustiça. Porém, quando um animal está determinado a continuar, o caminho da sobrevivência passa a ter somente uma opção: o sucesso. Você vai se surpreender o quanto a vida de um dos mais perigosos felinos pode ser desafiadora, por mais feroz que ele seja. E para descrever bem essa aventura, dividimos os acontecimentos em 2 vídeos, onde a continuação desse será postada sexta-feira dessa semana. Esse é o Ordinário, e hoje você irá conhecer a história de Kadma, que foi considerada a rainha dos leopardos na África Austral. Já clica logo no botão do like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! Essa série de vídeos é baseada no documentário da National Geographic de 2006 intitulado de Eye of the Leopard, o olho do leopardo em português, e eu recomendo muito que você assista. 2002, região do Pântano de Mambo, em delta de Okavango, Botsuana, África Austral. A região do Pântano de Mambo é considerado por alguns o verdadeiro jardim do Éden do mundo moderno, com períodos de cheias e secas bem estabelecidos. Quando a chuva cai sobre aquelas terras, a abundância de vida é um verdadeiro show aos olhos humanos. Com centenas de animais herbívoros, lá também é o lar de bandos de poderosos leões, clãs astutos de hienas, os rápidos mabecos e, claro, solitários leopardos. A vida de um leopardo é muito mais desafiadora do que você imagina, e não foi diferente para Kadma. Na verdade, talvez a vida dessa rainha tenha sido ainda mais difícil. Em 2002, Kadma encontrou um leopardo macho para acasalar e gerar filhotes. Já haviam 5 anos que ela estava tentando gerar descendência, porém sem sucesso. Todas as vezes que os filhotes nasciam, eles eram executados pelos outros predadores nos primeiros dias de vida. Estatisticamente, se um filhote de leopardo consegue sobreviver ao primeiro mês de vida, ele tem uma chance razoável de sobreviver ao primeiro ano. E se ele conseguir atingir 1 ano de idade, então suas chances de chegar à vida adulta dobram. Mas a chance de procriar e ter filhotes sobreviventes ainda são baixas. Kadma sabia muito bem disso. Foram muitas perdas e ela tinha somente mais 2 tentativas, já que a idade estava próxima de lhe causar limitações. A chuva chegou e com ela os filhotes. Kadma deu à luz a 3 filhotes, um macho e 2 fêmeas. Era a primeira vez que vinham 3 em uma ninhada, e Kadma percebeu que talvez aquilo fosse um sinal de esperança. Mas os filhotes não foram a única coisa que o período de chuva trouxe, pois inundações tomaram o lugar e uma das crias fêmeas foi levada por aquela inundação. Kadma sabia lidar bem com a perda. Ela estava calejada pelo luto e precisou focar nos 2 filhotes que ainda estavam vivos. Menos de 1 mês do trágico acontecido, um clã de 8 hienas cercaram Kadma. A fêmea de leopardo estava há 1 semana sem comer e amamentando 2 filhotes, pois ela evitava sair para caçar, ficando de guarda para proteger seus filhos dos predadores. Fraca e faminta, Kadma não conseguiu salvar o macho e viu o pequeno filhote ser levado pelas hienas. Por mais que pareça triste, não foi um ato de covardia, mas sim de esperança. Pois como Kadma estava enfraquecida, ela sabia que se entrasse naquela briga com as hienas, seria abatida e os 2 filhotes não teriam nenhuma chance. E ela teria passado por essa vida sem conseguir completar sua missão de cuidar de ao menos um descendente até a idade adulta. Como ela recuou, viu uma de suas crias serem levadas. Mas havia uma pequena fêmea ali, que ainda tinha chances de sobreviver. Assim que as hienas se afastaram, Kadma sabia que as carniceiras estariam distraídas com a refeição fresca. Então ela também foi à caça. Se alimentou e voltou fortificada. Pegou sua filha pela boca e mudou de território rapidamente. Porém, para fugir das hienas, ela entrou em terras de leões e sabia que ali seu cuidado teria que ser redobrado,
Por isso, o leopardo andava com sua filhote cruzando o local de dia e se escondia no alto das árvores com troncos largos à noite. Assim, era melhor para a pequena cria se equilibrar e durante o período de atividade dos leões, mãe e filha estariam seguras. Leões não possuem um osso nas patas que ajudam a sua fixação nas árvores e por isso tendem a escorregar quando sobem nelas. Mas leopardos escalam carregando até o dobro do seu peso corporal. As árvores eram os únicos locais seguros ali. Foram dias sem dormir, mas elas conseguiram atravessar e sair daquelas terras. Cadma tinha como objetivo uma área com mais árvores e menos predadores, para a filhote conseguir crescer. É bom lembrar que os desafios da selva africana não estão só no solo, mas também na parte de cima. Antes, as árvores tinham sido o abrigo de Cadma e sua filha, porém agora elas poderiam representar o seu fim, já que babuínos gostam de roubar filhotes de felinos para alimentar sua família e sobem em árvores com uma habilidade ainda maior do que a dos leopardos. Sim, babuínos comem de tudo, inclusive carne. E os espertos babuínos foram os mais difíceis de driblar. Cadma tinha fugido das hienas, passado quase que despercebida pelos leões, mas os macacos mais inteligentes do que ela, só uma coisa poderia conceder o sucesso dessa situação. E era a pura e velha sorte, ou destino, se você acreditar assim. Faltava pouco para Cadma chegar a uma área mais arborizada, com menos predadores e conseguir criar sua filha. Ela só precisava passar pelo território dos babuínos. Quase 100 babuínos eram os integrantes daquele bando, e talvez esse fosse o pior desafio para Cadma. Ela ficou 2 dias de tocaia, tentando achar uma brecha, mas ali não tinha água, e ela precisava atravessar ou perderia sua vida por desidratação. Gazelas e impalas procuram locais mais arborizados para dar à luz, longe dos grandes predadores, mas uma gazela não conseguiu chegar ao seu destino final e precisou parar bem no espaço dos babuínos, e seu filhote nasceu. Era a brecha que Cadma esperava no time perfeito. Talvez ela tenha pensado, antes o filhote dela do que o meu. E foi exatamente isso. Os babuínos enlouqueceram pegando para si o pequeno filhote de gazela e se aproveitando também da mãe fragilizada após o parto, e no meio daquele alvoroço, Cadma passou para o outro lado. Mas se hienas são perseguidoras e os leões predadores frios, os babuínos são o verdadeiro karma. Cadma atravessou e colocou sua filha dentro de uma toca feita naturalmente por raízes secas e árvores caídas, e retornou guiada pelo cheiro de sangue proporcionado pelo massacre das gazelas. Ela queria um pouco de carne, ela estava com fome e não conseguia resistir aos instintos. Os babuínos perceberam a intrusa e sentiram pelos odores deixados que não se tratava somente dela, mas também de um filhote. Eles seguiram o cheiro e Cadma desistiu da comida e voltou à toca. Mas quando chegaram lá, haviam 3 babuínos cercando o lugar. Cadma se colocou dentro da toca e toda vez que os babuínos enfiavam a mão para retirar os pedaços dos troncos na tentativa de pegar a pequena filhote, ela os atacava com mordidas, mas eles eram rápidos e não se feriram gravemente. Mas desistiram, saindo do local. Dessa vez, ela não poderia se esconder em cima das árvores, pois isso não impede nenhum macaco de chegar até sua cria. Os babuínos estariam ali todos os dias. Era hora de Cadma sair dali, e ela sabia disso. A fêmea de leopardo e sua filha continuaram sua jornada, chegando a um local com menor índice de predadores. Pela primeira vez, os olhos de Cadma enxergaram uma esperança concreta à sua frente. Outros desafios iriam surgir, mas dessa vez ela estava determinada a fazer com que sua filha pudesse desfrutar daquilo que nenhuma outra cria dela conseguiu: a vida. Não perca o próximo vídeo e saiba tudo que esses felinos superaram para conseguirem chegar à sonhada vitória.
deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Obrigado por assistir e até sexta. Fui!